pedir a Késia para colocar aí a nossa arte oficial. Nós vamos hoje finalizar a nossa série de mensagens Discípulos Fazem Discípulos. E nós, durante todo o mês agora de junho, falamos sobre discipulado. E nós estamos encerrando o nosso trimestre de discipulado. E foi uma bênção falar de discipulado nesses 3 meses. Agora nós vamos entrar no mês de julho, alguns dias para frente. E nós vamos entrar agora no trimestre, no propósito de missões. Nós já temos aí a Festa na Roça na nossa agenda da igreja, que é um evento ponte. Dentro dessa estratégia também vamos ter a doação de sangue e outros eventos, as pregações, as ministrações, também serão voltados para a questão de missões, ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho, para finalizar, essa questão do discipulado. Lembrando que no primeiro domingo a Roberta trouxe uma mensagem, o milagre do novo nascimento. Então, para que possamos ser discípulos de Jesus, nós precisamos nascer de novo. Precisamos ter realmente um encontro com Jesus. Não adianta você vir para a igreja, gostar do evangelho, estar na igreja e você não se tornar um discípulo, não entregar o seu coração para Jesus. Então, o discípulo precisa nascer de novo. A Roberta falou muito bem sobre isso no primeiro domingo. No segundo domingo, o Tiago falou sobre assumindo agora essa nova identidade de discípulo. Uma vez que você nasceu de novo, que agora está em Cristo Jesus, você agora tem uma nova identidade, você agora é uma pessoa que pertence ao reino de Deus. E essa nova identidade, ela vai trazer uma série de questões agora que você vai ter que assumir, uma responsabilidade de um discípulo de Jesus. E na terceira semana, nosso pastor Rogério, falou sobre essa construindo um novo relacionamento com Jesus, porque agora eu sou um discípulo de Jesus, então eu vou construir um relacionamento com Jesus e também com outros discípulos, com outros irmãos em Cristo Jesus. E domingo passado, o pastor Robílio pregou sobre respondendo ao chamado de discipular. Todos nós que nascemos de novo, que agora temos um relacionamento com Jesus, uma nova identidade, somos chamados a discipular, a abençoar. E nós temos aquele texto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho de Jesus Cristo, fazendo discípulo de todas as nações. E hoje, para encerrar, nós vamos falar o custo de fazer discípulos, porque nós entendemos que uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós precisamos obedecer esse chamado de fazer discípulos, porque só pode fazer discípulo quem é discípulo, quem é salvo em Cristo Jesus. Amém? Então, para fazer discípulo existe um custo, e nós vamos aprender um pouquinho essa noite de forma bem breve, bem objetiva, porque hoje nós temos a ceia do Senhor, e eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, a partir do versículo 1, o custo de fazer discípulos. Está aqui atrás. Essa aqui. Obrigado, querido. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vai dizer assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados, porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando quase 5.000 o número dos homens que creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro
cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava diante deles, nada podiam dizer contra. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhasse ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores ao invés de obedecer a Ele, ao próprio Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado de forma milagrosa tinha mais de 40 anos de idade. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o contexto aqui desse texto, irmãos? No capítulo 3, se você olhar o capítulo 3, é aquele texto onde João e Pedro, eles vão ao templo para orar, e ali eles encontram um aleijado na porta do templo. E aí eles falam que ele não tem nem prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta aí. E aquele homem foi curado para a glória de Deus. E a partir do versículo 11 do capítulo 3, Pedro se levanta e começa a pregar para aquele povo ali, naquele lugar. E ele começa a dizer que aquele homem está curado por causa do nome de Jesus. Não é pelo poder dos homens, mas em nome de Jesus, aquele a qual vocês crucificaram, mas que ressuscitou dentre os mortos. Então o apóstolo Pedro aqui está pregando de forma ousada no capítulo 3. E essa informação, esse alvoroço dessa cura desse homem, de 40 anos de idade, que está à porta do templo, pedindo esmolas, mendigando, chegou aos ouvidos dos sumos sacerdotes e das autoridades religiosas daquele tempo. E eles ficaram preocupados. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram quem? Versículo 1 do capítulo 4, não feche sua Bíblia, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, as autoridades máximas da religião daquela época. Então, irmãos, nós vamos aprender aqui que para ser um discípulo e para fazer discípulo de Jesus, nós vamos pagar um preço, há um custo para fazer discípulos, assim como também há um custo para ser um discípulo de Jesus, há um custo muito elevado para fazer pessoas a serem discípulos de Jesus. O discipulado autêntico exige coragem, fidelidade e disposição para sofrer por Cristo e também pela mensagem do Evangelho. Nós vamos, essa noite, despertar para o compromisso corajoso de fazer discípulos, mesmo em meio às perseguições e oposições do nosso tempo, irmãos. Porque nós sabemos que nesse tempo aqui, eles eram perseguidos, eram jogados nas prisões romanas.
Hoje nós temos outros tipos de perseguições, mas nós precisamos despertar essa coragem de fazer discípulos, essa ousadia que os apóstolos tinham. Então, nós entendemos que fazer discípulos sempre foi uma missão perigosa. No texto que lemos em Atos, capítulo 4, João e Pedro enfrentam o Sinédrio, após curarem um homem aleijado e pregarem sobre a ressurreição de Jesus. Irmãos, quando a gente fala sobre ressurreição hoje, 2000 anos, nós temos uma base teológica para falar. Agora aqui está no calor do momento, poucos momentos depois de Jesus ressuscitar, eles estão pregando que Jesus ressuscitou, e isso era algo muito difícil de aceitar naquela época. Eles estão pregando Jesus ressurreto. O preço de anunciar o evangelho se revela em forma de prisão, muitas das vezes ameaças e oposição religiosa, mas eles não se intimidaram, não se calaram, e aqui nós vamos aprender algumas lições do verdadeiro custo do discipulado. Em primeiro lugar, irmãos, para você fazer discípulos, nós precisamos entender que fazer discípulos vai atrair oposição muitas vezes. Sobreveio, na minha versão aqui, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, versículo 1 ao versículo 4. Estavam muito perturbados. Olha, a minha versão vai dizer, versículo 2, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eles agarraram Pedro e João e provavelmente eles iriam açoitá-los e iriam fazer alguma coisa com eles muito perversa. Mas como já anoitecia, colocaram eles na prisão até o dia seguinte para saber o que eles iriam fazer com esses dois apóstolos. Então, irmãos, quando nós nos levantamos como os discípulos de Jesus para fazer novos discípulos, entenda que opositores se levantarão. Situações se levantarão para te desanimar. Quando você se levanta para pregar o evangelho, para testemunhar da sua fé para alguém, fique certo que oposições vão se levantar. E isso não é uma exclusividade sua e minha. Os apóstolos, os pais da igreja, os primeiros crentes dos primeiros séculos sofreram muitas perseguições. Muitos deram as suas próprias vidas, derramaram o seu sangue em prol da mensagem do Evangelho de Jesus. Então, o anúncio do Evangelho confronta sistemas religiosos e também estruturas humanas, irmãos. Porque quando nós pregamos da autoridade do nome de Jesus, do poder que há do nome de Jesus, estruturas humanas se colocam contra. Porque nós estamos indo contra o mundo, contra os valores do mundo, irmãos. Quando nós nos levantamos e falamos que está errado, porque a palavra de Deus diz isso, as pessoas vão contra, o sistema vai vir contra você e contra mim. Porque muitas das vezes não é agradável, porque há um sistema estabelecido já nesse mundo, o mundo jaz do maligno. Nós precisamos ter maturidade para entender isso. Que a nossa vida de discípulo de Jesus aqui na terra não é uma vida mar de rosas o tempo todo, sem aflições, sem problemas, sem tempestades, sem situações adversas. Muito pelo contrário, nós vamos passar por isso. E quando nós abrimos a nossa boca para proclamar o nome de Jesus, as pessoas vão se levantar, porque isso não agrada a Satanás. Então, o anúncio do Evangelho vai confrontar o sistema. Quando nós queremos fazer discípulos de Jesus, nós precisamos estar dispostos a pagar o custo, o preço da oposição. O preço, muitas das vezes, irmãos, pode ser uma prisão, perseguição e rejeição pública. Pasme, irmãos, nós estamos aqui hoje no Brasil com a liberdade de pregar o Evangelho, de ter as nossas portas abertas, e muitas igrejas espalhadas pelo nosso país, mas nesse exato momento, irmãos,
em Cristo Jesus estão presos porque professaram o nome de Jesus, porque estão pregando o nome de Jesus, estão pregando Jesus ressuscitou, que Ele é a única salvação, que Ele é o único caminho. Não é a nossa realidade hoje, graças a Deus por isso, irmãos. Mas nós precisamos orar por aqueles que estão sendo perseguidos. Mas talvez você que está aqui, adolescente, ou você que está na sua caminhada cristã, dentro da sua própria família, você está muitas das vezes passando por perseguições. Muitas das vezes somos rejeitados publicamente porque somos cristãos. E louvado seja o nome do Senhor por isso, amém, irmãos? Porque nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Precisamos nos posicionar como cristãos, independente do sistema. Nós precisamos entender que a oposição vai se levantar, mas aquele que é maior, que é soberano, já se levantou e já pagou o preço na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que a oposição vai se levantar, mas o nome de Jesus é muito mais poderoso, amém, irmãos? Ele é poderoso. Então hoje ainda enfrentamos resistência quando pregamos o senhorio exclusivo de Jesus. Quando nós falamos que só há salvação em Cristo Jesus, em determinados ambientes, nós somos rejeitados e somos confrontados pela nossa fé, pelo nosso posicionamento, mas mantenha-se firme, irmãos, no Senhor, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, o segundo livro de Timóteo 3,12, ele vai dizer: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Coloca aí, Kézia, 2 Timóteo 3,12. Se você quer seguir Jesus, irmãos, você vai ser perseguido em determinado momento. Essa é uma realidade. Mas não desanime, porque Cristo está contigo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos. Ele pode. Ele é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Todos os que querem viver de forma piedosa, que querem seguir, trilhar o caminho de Cristo, em algum momento vão ser perseguidos. Lá em Mateus 5:11, Jesus está falando no Sermão do Monte: quando te perseguirem, quando te caluniarem, quando vocês serem perseguidos em meu nome, vocês se alegrem-se, vocês são bem-aventurados, quando vocês são perseguidos em meu nome. Olha a palavra do próprio Cristo, no próprio Sermão do Monte, Jesus falando. Vocês serão bem-aventurados. Então, o primeiro custo é saber que você vai enfrentar oposição. Você vai enfrentar situações complicadas na sua vida. Em segundo lugar, irmãos, fazer discípulo exige de mim, de você, ser ousado e ter coragem no Espírito. Olha o versículo 8 do texto que nós estamos lendo, Atos capítulo 4. Olha quando ele fala: então, depois dessa oposição se levantar, depois que eles mandaram no versículo 7 trazer lá amanhã Pedro e João para o Sinédrio para serem interrogados, o versículo 8 vai dizer: então Pedro, cheio de quê, irmãos? Cheio de quê, irmãos? Cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo. Ousadia e coragem, irmãos. E o que Pedro falou aqui foi justamente o que ele falou no capítulo 3, quando aqueles homens falaram: como é que pode? Em nome de quem vocês estão curando? E o apóstolo Pedro começou a pregar, abriu a sua boca, na autoridade do nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. E agora, diante das autoridades, irmãos, ele não mudou o seu discurso, ele não mudou a pregação, ele continuou o mesmo discurso, ousadia e coragem, e não mudar devido às circunstâncias. Se você está em um ambiente acadêmico, agora eu estou aqui, num ambiente acadêmico, né? O pessoal é muito inteligente, intelecto lá em cima, então aqui eu vou me comportar diferente.
Não, quando eu estou no meio dos amigos do futebol, não, aqui é só resenha, aqui eu vou me adaptar. Não, irmãos. O apóstolo Pedro aqui, ele demonstra para mim e para você que não temos como mudar o nosso discurso, não há como mudar a mensagem do Evangelho, adaptar para poder encaixar a um determinado grupo, ou a um determinado momento, não. A mensagem do Evangelho ela precisa ser genuína, integral, toda, independente do lugar e independente da pessoa. Jesus, quando encontra com Nicodemos, ele prega para Nicodemos, quando ele vai falar com outras pessoas, ele usa a mesma mensagem. Nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho ela não pode ser adulterada. A mesma mensagem precisa ser pregada com ousadia e coragem diante dos homens. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, e nós vamos ser cobrados o tempo todo por isso, irmãos. É um custo. Para fazer discípulo, você vai ter que usar estratégias, você vai ter que usar momentos especiais, sim, mas você não tem como mudar a mensagem. Você vai ter que usar a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra do Senhor precisa ser pregada. Há uma diferença de fazer discípulos e fazer novos crentes. Existem muitas pessoas que se tornam crentes, mas não se tornam discípulos de Jesus. Até vêm para a igreja, simpatizam com o Evangelho, é legal, mas não têm uma experiência de discípulo, de nascimento, de novo nascimento, de assumir uma nova identidade, de construir um relacionamento, de responder ao chamado de discipular e de ser discípulo. Nós precisamos entender com os apóstolos essa ousadia do Espírito Santo. A ousadia de Pedro não é uma arrogância, irmãos. Muito pelo contrário. É resultado de um homem cheio do Espírito Santo. Iletrado. Porque aqueles homens ficaram perplexos, irmãos. Esses homens iletrados, pescadores, estão falando com tanta ousadia, com tanta propriedade, de uma forma tão sóbria, eles ficaram preocupados. E o texto vai dizer, irmãos, que muitos creram na mensagem. Muitos mesmo, né? O texto vai dizer que mais de 5.000 homens creram na mensagem do apóstolo Pedro, irmãos. Ousadia no Espírito. Ser cheio do Espírito Santo, para que possamos avançar e fazer discípulos para Jesus. Não é discípulos para o pastor, para o ministério de louvor, para a igreja, não. Discípulos para Jesus. Discípulos maduros, que estão vivendo realmente no Espírito Santo. Ele proclama que Jesus é a única salvação, mesmo diante do tribunal mais poderoso daquela época, irmãos. O apóstolo Pedro sabia que ele poderia ser ali agora, naquele momento ali, morto, decapitado, crucificado como Jesus. Mas ele não temeu. Ele abriu a sua boca com coragem, com ousadia, como um discípulo verdadeiro de Jesus, para proclamar que Jesus Cristo é o único caminho, é a única salvação. E eu pergunto, quantas vezes nós nos amedrontamos, nos escondemos diante das circunstâncias, com medo de proclamar esse amor maravilhoso, genuíno de Cristo, essa salvação, essa graça maravilhosa que nos alcançou. Precisamos abrir as nossas bocas para proclamar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, a salvação, irmãos. Esse mundo está um caos, em trevas, em guerra, as pessoas estão confusas, as pessoas estão dependentes, precisando de uma palavra, e nós que somos discípulos, precisamos abrir a nossa Bíblia e abrir a nossa boca para pregar o Evangelho de Jesus com ousadia. Talvez você está aqui essa noite e fala assim, mas pastor Rafael, eu não sei falar direito, eu também não sei.
Pastor Rafael, eu não sei onde começar. Moisés falou para Deus, eu não sei falar, a minha língua enrola, e a minha também enrola muitas das vezes, irmão. E faz parte. Precisamos melhorar, lógico, a nossa oratória. Tem aqui, expert em oratória aqui, a Roberta. Mas nós precisamos ser ousados, irmãos, porque é o poder do Evangelho que transforma a vida das pessoas, irmãos. Nós precisamos continuar firme nessa jornada, deixar a nossa vergonha de lado e ser ousado naquilo que nós cremos. O que esse mundo está precisando, irmãos, não é mais de mais igrejas, não, irmão. Acho que já tem igrejas suficientes, né, irmãos? O que esse mundo está precisando é de crentes autênticos, verdadeiros, discípulos de Jesus, que proclamam a salvação em Cristo Jesus com ousadia. É disso que nós estamos precisando, irmãos. Quanto mais nós somos discípulos de Jesus e entendemos o preço que isso nos custa, nós vamos avançar no Evangelho e vamos amadurecer. Porque há um custo, irmão, também para fazer discípulo. Fazer discípulos hoje vai te exigir uma firmeza teológica. Você não precisa ser um professor de teologia, mas você precisa ser ousado na palavra. Ler a palavra do Senhor todos os dias. E também nós precisamos dessa coragem sobrenatural, que não vem de mim, não vem de você, não é nossa força. É sobrenatural, é de Deus, sobre a sua vida. É o Espírito Santo agindo em você, através de você, irmão. E nós percebemos que 12 irmãos, 12 apóstolos sacudiram a época deles, sacudiram o mundo. E nós somos hoje quase 30% da população do Brasil. E nós vemos uma realidade muito dura, muito triste. Então nós precisamos nos levantar como verdadeiros discípulos para mudar a nossa realidade espiritual, social, econômica, política, irmãos. Fazer discípulos vai te exigir firmeza teológica e também sobrenatural. Pedro, ele não mudou o seu discurso, isso aqui lindo. Se você pegar o capítulo 3, a mensagem de Pedro, e a mensagem de Pedro para o Sinédrio, para as autoridades, vai dizer, vocês rejeitaram, vocês crucificaram esse Cristo. A ousadia, irmãos. Vocês pregaram, vocês crucificaram e pregaram Jesus Cristo na cruz, vocês mataram o nosso Salvador. Em Atos 1:8, vai dizer que, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo, amém, irmãos? Nós somos batizados no Espírito Santo, amém, irmãos? Nós temos o Espírito Santo habitando na nossa vida. Então que sejamos ousados para proclamar essa mensagem poderosa, esse dínamos, a dinamite do Evangelho, do poder de Deus que transforma vidas. Mas em terceiro lugar, para finalizar, irmãos, fazer discípulos envolve obediência a Deus e não a homens. Nós precisamos entender que a nossa obediência é uma obediência ao Senhor, o nosso Deus, e não a homens. No versículo 19, depois que o apóstolo Pedro ele prega, e há o relato que, a partir do versículo 13, vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eles eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que aqueles homens estavam com Jesus, que aqueles homens tiveram contato com o Mestre. E aí, continuando, eles pedem, eles ordenam para que aqueles homens se retirassem do Sinédrio, para que eles agora se calassem, para que eles não pregassem mais sobre esse nome poderoso de Jesus e não falassem mais que esse Jesus ressuscitou. Eles proibiram, irmãos, aqueles homens de pregar o Evangelho. E aí a resposta do apóstolo é sensacional. Versículo 19. A partir do versículo 18, então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem mais em nome de Jesus.
E a resposta dos apóstolos é linda. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmo que é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores, ao invés de obedecer ao nosso Deus. Nós precisamos ter essa ousadia como discípulos, irmãos. As autoridades proíbem a pregação, mas Pedro e João se recusam a se calarem. O discipulado bíblico envolve fidelidade a Deus, mesmo sob pressão legal, social e religiosa, irmãos. Precisamos continuar. Olha essa frase aqui, irmãos. Há momentos em que a desobediência civil a homem se torna obediência espiritual. Se o presidente da República, o Senado, o Congresso, baixar uma lei que agora nós estamos proibidos de pregar o Evangelho, o que nós vamos fazer? Continuar pregando o Evangelho. Porque nos convém mais obedecer a Deus do que a homens. Precisamos continuar firmes, obedecendo ao Senhor. E isso vai gerar um custo. Isso vai gerar, muitas das vezes, rejeição. Algumas pessoas vão se afastar de você. Mas a Bíblia vai dizer que o custo do discipulado, aquele que não aborrecer pai, mãe, marido, mulher, filhos e filhas, não pode ser o meu discípulo. O mesmo texto vai dizer, Lucas 14, que aquele que não carregar a sua cruz e seguir, não pode ser o meu discípulo, irmãos. Então, há um custo, há um preço a ser pago, irmãos. Não para a nossa salvação, mas para que possamos ser bons discípulos, para que possamos ser discípulos genuínos, verdadeiros de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que muitas das vezes nós vamos andar na contramão do mundo, na contramão das coisas legais e sociais que a gente vive na sociedade. Há uma lei aí, estão querendo forçar ao casamento homossexual, que os pastores devem fazer a cerimônia. E isso nós sabemos, irmãos, biblicamente vai contra os nossos princípios e contra a palavra do Senhor. Então nós não vamos nos calar, não vamos nos render a essa ação. Nós precisamos nos posicionar e iremos nos posicionar. Como batistas, como pastores, como crentes de Jesus, como discípulos de Jesus, convém mais obedecer ao Senhor do que a homens. Então há momentos que nós vamos desobedecer de forma civil para que nós possamos obedecer espiritualmente ao Senhor. E vamos continuar firmes até a volta do nosso Senhor. Em Mateus 10, 32 e 33, já quer para colocar, Mateus 10, 32 e 33, vai dizer assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, deixa eu pegar na minha versão, essa aqui está melhor, todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, estou na NVI, perdão, deixa eu voltar lá na NVI. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de Deus que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então nós precisamos confessar o Senhor diante dos homens com ousadia e saber que há, irmãos, uma batalha espiritual acontecendo. E nós precisamos entender que forças malignas vão se levantar, mas para cair, em nome de Jesus, amém, irmãos? Opositores vão se levantar para cair. E nós vamos continuar obedientes à palavra, a esse chamado para discipular, para fazer discípulos de Jesus, para Jesus.
Então todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus, nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos sair daqui essa noite, irmãos, com essa ousadia no Espírito, para que possamos continuar proclamando essa mensagem poderosa de salvação, de transformação, de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Eu gostaria, para finalizar, colocar algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia, irmãos. Em primeiro lugar, esteja preparado para enfrentar a resistência, porque elas virão. Você que é novo convertido, que entregou a sua vida, o seu coração para Jesus há pouco tempo, talvez você esteja vivendo isso. Eu, no meu início, na minha trajetória, eu passei por muitas resistências. E muitas dessas resistências foram familiares e amigos. Perdi muitos amigos, irmãos, que na verdade se diziam meus amigos, né? Mas eu continuei firme. Então esteja preparado para enfrentar a resistência. O mundo não vai celebrar o Evangelho. Ele vai confrontar. Ele confronta valores caídos. Em segundo lugar, busque sempre estar cheio do Espírito Santo do Senhor. Só assim teremos ousadia para testemunhar com clareza e poder, irmãos. Mais uma vez eu friso isso, repito. Um discípulo cheio do Espírito Santo, ele é uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor. Não há quem possa parar, não há capeta que pare quem é discípulo verdadeiro de Jesus, irmãos. Nós estamos firmados no Senhor, não há quem possa parar aquele que é cheio do Espírito Santo. É por isso que os apóstolos, eles fizeram toda a diferença na época deles, no tempo deles. É por isso que toda a doutrina está firmada, baseada, solidificada, né, na base da doutrina dos apóstolos. Porque eles andaram com Jesus, eles foram discípulos de Jesus. Então nós somos também, 2000 anos depois, discípulos de Jesus. E precisamos ter também essa ousadia de andar cheios do Espírito Santo do Senhor. Em terceiro lugar, mais uma aplicação, seja fiel mesmo sobre ameaças ou perdas. Perdeu? Continue confiando. Está sendo ameaçado? Continue confiando, continue ousado no Senhor, seja fiel. O discípulo verdadeiro, o discipulado verdadeiro não negocia a verdade para evitar o conflito. Não é isso, irmãos? Muitas das vezes você tem que entrar de cabeça no conflito, irmãos. Precisamos. Muitas das vezes é inevitável. Nós vamos precisar entrar no embate. Mas entre no embate cheio do Espírito Santo, cheio da graça e cheio de amor no Senhor. Eu fico vendo alguns debates teológicos, muitas vezes, alguns podcasts, né? E às vezes fica 2, 3, 4 horas. Eu não assisto 3, 4 horas de debate teológico. Para mim não dá. O tempo que a gente perde vendo debates teológicos infindáveis que ficam ali, né? A gente usa esse tempo para estudar a palavra do Senhor, para convidar um amigo, para tomar um café com alguém, para discipular alguém, para falar do amor de Deus para alguém que está precisando, irmãos. Então, seja fiel mesmo na perda e mesmo em meio a ameaças. E, em último lugar, forme discípulos com esse DNA. Ensine novos crentes a seguirem a Jesus acima de tudo, mesmo que te custe tudo, seu tempo, seu dinheiro, invista na vida de alguém, irmãos. Se eu sou fruto, se eu estou aqui hoje, irmãos, é porque muita gente investiu na minha caminhada. Você investiu muito na minha caminhada, pastor Leandro. Eu lembro um dia, posso falar aqui tranquilamente, eu e o pastor Rogério estávamos indo para a conferência da cidade, e você nos levou lá em Tanguá, não é isso? Você não foi nessa vez. E a gente chegando, né, pastor Rogério, para ir de ônibus com o pastor Sullivan, pastor Leandro botou a mão na carteira, toma aqui, ó, para você comprar alguma coisa lá para abençoar a nossa vida, a sua vida e a igreja. Eu guardei. Investimento, irmãos. Talvez você não tenha uma conta financeira maravilhosa, mas o pouquinho que você investir na vida de alguém faz a diferença. O tempo que você investe na vida de alguém faz diferença.
o carinho, o cuidado que você deposita na vida de alguém, um abraço, um olhar, um muito obrigado, faz a diferença na vida do outro. É cuidado, irmãos. É fazer discípulos. É ser como Jesus, na simplicidade. A gente está aqui diante da mesa do Senhor, irmãos. Que simplicidade. Quer uma coisa mais simples do que isso aqui, irmãos? Sentar à mesa com amigos, repartir o pão, tomar da ceia, do cálice, e falar, fazer isso em memória de mim até que eu volte. O Evangelho é muito simples, irmãos. Nós que somos complicados e complicamos muitas das vezes. Então, invista. Seu investimento, Leandro, pastor Leandro, fez muita diferença na minha vida aquele dia. Nos abençoou muito. Eu fiquei impactado, porque eu não esperava. E muitas das vezes, nós podemos impactar a vida do nosso próximo, porque muitas das vezes ele não vai estar esperando. Então, forme discípulos, ensine novos crentes a seguirem a Jesus acima de tudo, mesmo que isso vai te custar, e vai te custar. Irmãos, dá trabalho. Ser crente, irmãos, é uma maravilha, é bom demais, mas dá trabalho. Não é isso? Dá trabalho, e é um trabalho bom, não é um trabalho árduo, é gostoso, é bom demais a gente poder abençoar a vida do outro, evangelizar, fazer discípulos para Jesus. Então, fazer discípulos à luz desse texto, de Atos capítulo 4, do qual nós lemos, não é um projeto de conforto, mas de coragem e entrega total, não parcial. Pedro e João nos mostram que o Evangelho não pode ser aprisionado. Eles entenderam que seguir a Jesus e fazer discípulos tem um custo e estavam dispostos a pagar esse custo. E você, e eu, e nós, estamos dispostos a pagar o custo de fazer discípulos? Que a partir de hoje, você entenda isso, que há um custo, mas esse custo tem um valor eterno, para toda a eternidade, irmãos. E é algo maravilhoso, quando nós abençoamos a vida de alguém. Ontem eu fiquei muito feliz, irmãos, quando o pastor Altino entrou pela porta. Meu coração ficou radiante, porque eu convidei ele, falei com o filho dele, e eu não sabia se ele viria ou não. Eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Altino. O pastor Altino foi onde me converti, lá na igreja Batista Central de Nova Cidade. Ele que me batizou, me discipulou, começou a minha caminhada ali comigo junto. E foi uma benção estar aqui com ele. Ele foi que investiu no início do meu ministério, da minha vida cristã. Então nós precisamos valorizar sempre isso. Sempre vai gerar um custo. Quantas vezes o pastor Altino foi lá na minha casa, tomar um café comigo, conversar comigo, com a minha mãe, com meu pai. E eu via, o pastor Altino andando para um lado e para o outro, visitando os irmãos, pastor Billy. Esses irmãos pastores estavam aqui ontem, 25 pastores, dispostos a pagar o preço, irmãos. E nós precisamos também, porque fazer discípulos não é responsabilidade dos pastores, irmãos. Fazer discípulos é responsabilidade de cada cristão, de cada discípulo de Jesus, amém, irmãos? A responsabilidade não é da liderança, é nossa. O ID não é para os pastores, o ID é para todo crente, para todo discípulo de Jesus. Que possamos fazer assim, para a glória de Deus. E eu encerro, já convidando aqui o Ministério de Louvor, eu encerro o versículo 20 desse texto. O versículo 20 vai dizer assim, irmãos: pois nós não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e vimos. Tentaram calar Pedro e João, mas eles falaram, com a gente não vai rolar não, nós vamos continuar. E eles falam, pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. E depois dessas ameaças, eles viram, as autoridades, eles perceberam que não tinha como mais ir contra essa mensagem. Sabem por quê, irmãos? Porque o milagre estava diante deles, o homem que estava curado, amém, irmãos? Mais de 5.000 pessoas ouviram a mensagem, viram o milagre diante do Senhor. Diante daqui dos homens, o milagre do Senhor estava ali, irmãos. E eles não puderam fazer nada, não tinha como negar aquele milagre.
E o que eles fizeram? Deixe esses homens ir. E eles foram e continuaram seu ministério, pregando o evangelho de Jesus com ousadia, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Que a gente possa fazer isso aqui hoje, a partir de hoje também, irmãos. Que a gente não se cale de tudo que nós estamos ouvindo e vendo acontecer no nosso meio. Que possamos sair por essa porta hoje, irmãos, proclamando as maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. Amém, irmãos? Milagres, curas, vidas transformadas, casamentos restaurados diante do Senhor. O mesmo Jesus que curou esse paralítico através desses apóstolos é o mesmo Jesus que está aqui hoje, curando, transformando, abençoando e salvando vidas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para a ceia, né? Gostaria de convidar os diáconos, nossos irmãos diáconos, nesse momento,